Gênesis 11, a partir do verso 31, diz bem assim: Terá tomou seu filho Abraão. Meus irmãos, eu vou usar o nome Abraão para ficar mais fácil. A gente já está aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, o nome dele foi mudado, tudo se fez novo, tá? Então, só para contextualizar, eu vou sempre falar Abraão, mesmo estando escrito Abrão, tá? Para a gente seguir em frente com a leitura. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. E então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, ela é a verdade. E te louvamos, Senhor Jesus Cristo, porque é essa verdade que tem nos libertado, que tem nos transformado, que tem nos dado uma nova mente, um novo coração. Por isso, Pai, toda ave de rapina que veio para roubar a palavra, Senhor, o entendimento dela, um entendimento coletivo, um entendimento pessoal que caia por terra em nome de Jesus, mas que teu Espírito Santo haja realmente, Senhor, trazendo entendimento para que haja cura em cada um de nós. Não estamos aqui, Senhor, para viver na mediocridade, Senhor, mas cremos que a tua palavra é poder de Deus para salvar todo o que crê. Nos salva e nos transforma em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada de Abraão. E a palavra fala aqui no capítulo 12 que Abraão é chamado para sair da terra, do meio da parentela. E às vezes a sensação que a gente tem aqui é que essa fala foi aonde? Foi em Harã. Porque, por isso que eu li o capítulo 11. O capítulo 11 termina falando que eles estavam aonde? Em Harã. Então, eles estavam em Ur dos Caldeus. Tera pega toda a sua família e eles vão para onde? Para Harã. Guarde bem essa informação. Tera morre. E o capítulo 2 se inicia falando que Deus está falando com Abraão. Dependendo da sua versão bíblica, vai estar escrito: o Senhor disse a Abraão, ou o Senhor havia dito a Abraão. E por que essa informação é muito importante? Porque quando a gente vai lá para Atos, capítulo 7, verso 2, Estevão, no seu discurso, quando ele está prestes a ser apedrejado, ele fala bem assim: e Abraão... Opa, voltou, gente. Louvado seja Deus. E Abraão, Estevão lá no seu discurso, em Atos 7, capítulo 2, fala bem assim: Abraão, ele é chamado por Deus na Mesopotâmia, quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus. Então, quando a gente conecta todas essas informações, esse verso 1 do capítulo 12 pode ter sido Deus falando novamente com Abraão, mas não foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. Deus já havia falado com Abraão em Ur dos Caldeus. E também a gente lendo a palavra, quando a gente vê toda essa família saindo de Ur dos Caldeus, partindo rumo aonde? Qual que era o destino final deles? Está escrito aqui no verso 31. Eles queriam ir para Canaã, mas eles fazem um pit stop em Harã e ficam ali. Mas lembrando que Estevão nos informa que Deus chamou Abraão, quando a gente liga os pontos, eu imagino que Abraão devia ser amigo do pai dele. Aí Abraão falou assim: sabe, pai, Deus apareceu para mim, Deus falou comigo. Não sei se Deus apareceu, fala que Deus falou. Deus falou comigo, pai, para eu sair daqui, para eu ir para uma terra que Ele vai me mostrar. Ele: nossa, filho, é bom,
vamos todo mundo junto? E vai todo mundo junto, rumo a Canaã. Mas qual que era o pedido de Deus? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. E eu não sei se tua Bíblia, né, está escrito isso, mas está falando o quê? Da casa do seu pai. Deus não deixou ponto sem nó. Deus falou assim, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela. Abraão, eu sei que você vai ter muita dificuldade para entender, sai da casa do seu pai. Gente, se o homem tinha que sair do meio da parentela e da casa do pai, era para ele levar o pai? Era para ele levar Ló? Não. Mas parece que alguma coisa aconteceu numa conversa ali, foi todo mundo junto. E todo mundo foi parar onde? Em Arã. O destino era Canaã, mas eles fizeram uma parada que se tornou o quê? Uma habitação. A palavra fala aqui que eles chegaram a Arã. As coisas mudaram e eles se estabeleceram ali. Abraão só tinha uma missão, sair da terra, sair do meio da parentela e confiar no GPS de Deus. Mas Abraão obedeceu integralmente a ordem de Deus? Não. A gente não precisa ser teólogo, ter lido a Bíblia 100 vezes. Se você tiver um bom português e ler a Bíblia, você vai entender. Abraão obedeceu pela metade. Guarda comigo, pela metade. E Arã é um nome muito importante para a gente, porque Arã, segundo a palavra também, a partir lá do verso 28, eu não vou ler, mas a palavra fala que Arã era o filho caçula de Terá. Ele era o irmão caçula de Abraão, ele era o pai de Ló. Quando a gente vê Arã aqui, eu não sei se Arã já era o nome daquela região, ou se Abraão e Terá, quando chegaram ali, porque era muito comum eles chegarem ali no lugar e dar um nome para o lugar, né? Provavelmente eles chegaram ali e deram nome, mas Arã era o nome de quem? Do filho mais novo que havia morrido. Era o nome de um irmão mais novo que havia morrido, era o nome de um pai que tinha morrido. Ia ser fácil sair de Arã? Não. Arã carregava aquele sentimento de familiaridade, de conforto, de conhecido. Era um lugar dedicado a alguém. Mas aí Arã se torna um lugar amargo de novo, porque Terá morre ali. E aí começa o capítulo 12. E o Senhor disse a Abrão, e a gente não sabe se é uma nova fala, ou se é como algumas versões mais novas dizem, Deus havia dito a Abraão. Mas fato é que nesse momento, a Bíblia está falando, Abraão se lembrou. Ele tinha um destino, o destino dele era o GPS de Deus. Até aqui ele não sabia para onde ele tinha que ir. Até aqui Deus falou que era Canaã. Até aqui Deus deu o mapa. Não, ele falou que vai para uma terra. Começa a caminhar que é o que vou guiar os seus passos. E é muito importante sermos guiados pelos passos de Deus. Porque a palavra diz que Jacó, quando se encontra com o anjo, ele é tocado aonde? Numa musculatura da coxa. E dali, ele teve um problema eterno na perna. Por quê? Porque Jacó era desobediente. É como se naquele encontro com o anjo, Deus tocasse na perna de Jacó, falando assim, Jacó, meu amado, até agora você andou do jeito que você queria. Chega! Agora está na hora de andar do jeito que eu quero. Jacó não entendeu muito bem, porque ele continuou caminhando meio tortinho. Ora ele era Israel, ora ele era Jacó. Mas Deus, ele quer mudar os nossos nomes de uma só vez. E aqui, Abraão, ele se lembra, opa, tem uma direção. E Abraão se levanta. E agora, quando ele se levanta para seguir a ordem de Deus. Eu vou sair do meio da minha parentela, eu vou sair dessa terra, da terra do meu pai. Mas novamente, a palavra, a gente continua lendo, verso 4, partiu Abraão como lhe ordenara ao Senhor, mas Ló foi com ele. Ló deveria estar do lado de Abraão? Não. Mas aqui, cá entre nós, eu sou mãe, eu tenho irmãos, eu tenho família. Imagina você deixar para trás o teu sobrinho que perdeu o avô, que perdeu o pai. Devia ser novo, devia ser inexperiente. Como que você deixa para trás? Como você obedece essa ordem de um Deus que do nada começou a falar com você? Eu entendo os questionamentos de Abraão. Eu não entendo o nosso, quando nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, guiados pela palavra, e Deus dá uma ordem e a gente não consegue obedecer.
Aí começa o problema, porque nós estamos debaixo da nova aliança. Mas seguindo a história, ele morre, Terá morre. Aí Abraão segue viagem, levando o seu sobrinho Ló. Deus fala de novo com ele, lá no verso 7. Agora Deus aparece a Abraão e disse: a sua descendência eu darei essa terra. Abraão fez um altar. Abraão adorou o Senhor. Meu Deus, Deus falou de novo com Abraão. Abraão fez um altar. O que poderia dar errado? Mas deu. A palavra diz que houve fome naquela terra. Lá no verso 10 ainda do capítulo 12. E Abraão, ele tem que descer para o Egito. É engraçado, né? Todo mundo que tem fome vai para onde? Para o Egito. Que coisa curiosa. Tá certo, ali é uma região muito irrigada. Tinha o rio Nilo. Era um lugar de prosperidade. Mas Deus havia falado com Abraão. Mas em nenhum momento fala que Abraão foi lá e se voltou para falar com Deus. E não seria uma coisa nova, porque nós vamos ver o Melquisedeque, que era um sacerdote e rei do Deus Altíssimo. Sempre houve um canal de comunicação entre nós e Deus. Aí a gente fala, mas ele ainda não tinha falado com Deus. Mas será que Abraão não tinha tido acesso à história dos seus antepassados? De Noé, de Adão? Será que ele não tinha tido acesso ao que tinha acontecido em toda a sua família? Porque ele era um semita, ele veio de Sem, um dos filhos de Noé, do qual construiu uma arca para salvar a família dele da destruição. Será que ele não tinha tido acesso que Noé havia falado com Deus? Mas ele desce para o Egito. E quando ele chega no Egito, a palavra diz que ele combina com a mulher dele, que eles iam dizer que eram irmãos. Porque ele sabia que iriam querer tomar a mulher dele e ele poderia ser morto no meio do caminho. E de fato, gente, para quem não sabe, não sei se é só uma informação nova, mas eles eram meio-irmãos. Isso está lá em Gênesis, capítulo 20, verso 12. Abraão era meio-irmão de Sara. Eles eram filhos do mesmo pai, mas a mãe era diferente. Ele estava mentindo? Não, mas também não era uma verdade completa. Ele teve medo de ser morto. Ele sabia como que funcionava a cultura daquela época. A cultura daquela época era como? Na região da Palestina, quando você era um forasteiro numa terra já consolidada por um povo, a gente está falando do Egito, já havia um faraó, já havia uma figura de governo, de política. E ele entendia que, segundo os costumes da época, quando você era forasteiro, uma forma de você selar alianças, uma forma de você ter diplomacia, ter direitos naquela terra, era você entregar a mulher mais bonita e a mulher mais forte do seu clã. Sara era a mulher mais bonita, era a mulher mais forte, porque ela era a mulher de um patriarca. Ela tinha ao seu dispor todos os recursos e todas as riquezas. E é engraçado que a gente vê que aquele povo não teria escrúpulos em matar Abraão para ficar com a esposa dele. Mas eles tinham escrúpulos a tal ponto de não cometer o adultério. Né? Eu não cometo adultério, mas eu posso matar para ficar. Porque para eles a aliança era uma coisa muito importante. Outra coisa que a gente deve pensar, será que a aliança é importante para nós a tal ponto que a gente vai até o fim para honrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Ou será que a gente vai viver contendendo com Deus? A aliança era mais importante claramente para os egípcios do que para Abraão. E Sara, de fato, é levada até Faraó. Todos acham Sara muito bonita. E quando ela é levada para Faraó, a casa de Faraó é acometida por pragas. E todo aquele lugar começa a ser atacado pela ira de Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus já estava escrevendo na história do Egito. Se vocês tentarem segurar o meu Israel, porque você concorda que ali havia um embrião de Israel dentro de Abraão? Qualquer um que tentar segurar o embrião, aquilo que eu estou gerando, vai ser acometido por pragas. Deus já estava escrevendo. Então, quando o Faraó foi acometido por pragas lá em Êxodo, era uma coisa sobrenatural? Não. Já havia acontecido antes, porque eles tentaram segurar Abraão.
E Faraó descobre, né, que na verdade eles não são irmãos, é marido e mulher, manda ele embora. Abraão sai lá do Egito. Pronto, agora a gente pode seguir viagem, mas não segue. Você lê mais um pouquinho, lá no capítulo 13, a partir do verso 7, fala que aconteceu uma desavença. Lembra que Ló está com ele. Aconteceu uma desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E quando aconteceu a desavença, Abraão falou assim, olha, meu irmão, não vamos brigar. Vai cada um para um lado. E a palavra diz que Ló foi construindo as suas tendas até chegar em Sodoma. Mas a história de Abraão continua. E quando Ló vai embora, disse o Senhor a Abraão, lá no capítulo 13, verso 14. Depois que Ló foi embora, disse o Senhor a Abraão, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Pronto, agora a gente pode descansar, né? Agora tudo vai dar certo. Só que não. No capítulo 14, chega uma notícia. Está acontecendo uma guerra entre 4 reis e 5 reis. Gente, é muita gente brigando por território. É muita gente brigando por espólios. E um desses reis era o rei de Sodoma. E a guerra foi tão sangrenta, porque quando a gente está pensando na Palestina, não são apenas as pessoas que são selvagens. Aquele território era selvagem. A descrição do território onde aconteceu a luta fala que havia poços e as pessoas caíam lá dentro. E eles ficaram tão atemorizados com aquela região que eles mesmos bateram em retirada. E daí outros reis invadiram Sodoma, levaram Ló embora cativo. E essa notícia chegou aos ouvidos de Abraão. E quando essa notícia chegou ao ouvido de Abraão, ele falou assim, eu não posso deixar meu sobrinho. E ele se uniu a 318 homens e conseguiu tirar Ló do cativeiro. Na volta dessa guerra, e vamos parar por aqui, será que Abraão estava cansado ou descansado? Gente, ele não parava. O homem não conseguia descansar. Parece quando, agora eu vou respirar, ele não conseguia. E quando ele estava voltando dessa guerra, ele encontra quem no meio do caminho? Primeiramente, Melquisedeque. Lá no capítulo 14, verso 18, fala, e então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo. Então agora, ele encontra Melquisedeque. Melquisedeque, ele leva pão e vinho. O que é pão e vinho para a gente? Gente, a Santa Ceia do Senhor. É descanso, é aliança. É Deus colocando as coisas no lugar. Deus mandou um sacerdote do Deus Altíssimo. Deus mandou um rei, uma figura de autoridade, para colocar Abraão na mesa, porque Abraão estava extremamente cansado. Ele precisava encontrar alguém no meio daquele tumulto todo, para trazer uma paz no coração dele. Mas também no meio do caminho, a palavra diz lá no verso 21, que ele encontrou o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma disse bem assim, Abraão, só me dá as pessoas. Pode ficar com os bens. Mas Abraão responde ao rei de Sodoma, de modo nenhum. De mãos levantadas ao Senhor Altíssimo, Criador do céu e da terra, eu não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão e uma correia, uma sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Eu não vou aceitar nada. Mas ele aceitou o pão e o vinho. É porque a palavra já diz lá no capítulo 13 que Sodoma era um lugar mau, era um lugar pecaminoso. Ele não queria ter aliança com quem vivia no pecado, por mais que aquilo pudesse ser enriquecedor, por mais que aquilo pudesse beneficiá-lo. Imagina ter aliança com outro rei. Acabei de sair de Melquisedeque, é Deus falando comigo, é mais uma aliança. Mas ele entendeu que aquilo não vinha de Deus. E agora, a gente vai começando a entender que nem tudo que dá certo está certo. Porque a gente vê que Abraão, ele chega lá no Egito e ele quis agir segundo os costumes do Egito. Deu certo para ele? Não deu nem para ele nem para Faraó. Porque Deus não age segundo os costumes dessa terra. Na verdade, ele tirou Abraão daquela terra
Porque Deus queria fazer algo totalmente novo. A gente precisa entender que quando Deus nos chama para sair de um lugar, é que Ele quer gerar algo novo dentro de nós. E os costumes vigentes, a lei vigente, a ideologia vigente, o que todo mundo está fazendo, não serve para você, porque você é povo exclusivo do Senhor. Aí ele começa a lutar, e ele vence uma guerra, e ele é reconhecido por um rei, por outro também, mas ele entende, opa, essa oferta eu posso aceitar, mas essa não, porque essa não vem de Deus. E agora a gente chega no capítulo 15. No capítulo 15, começa dizendo bem assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão novamente numa visão. Agora, Deus está falando como? Numa visão. Você está vendo que Deus começa a se revelar de maneira progressiva? Primeiro Deus fala, Deus vai falando, e depois, opa, está na hora de eu aparecer. Ele está cansado. Mas Abraão ousou permanecer no Senhor a despeito de todas as circunstâncias. Será que a gente tem esperado tempo suficiente? Porque, meu irmão, vamos lá. O homem desceu para o Egito. Aí depois se separou dos pastores. Aí depois lutou numa guerra. Voltou de uma guerra. Gente, vamos ser honestos. Será que o negócio foi rápido? Foi não. Aqui eu tenho pelo menos uma quarta vez Deus falando para Abraão, terceira vez. As coisas não estavam acontecendo muito rápido na vida de Abraão. Mas Abraão continuou lutando. Abraão continuou caminhando. Abraão continuou persistindo. E depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão. E que coisa? Eu quero que você se lembre que Abraão acabou de rejeitar os presentes de Sodoma. E agora Deus aparece para ele e fala o quê? Não tenha medo. Porque, meu Deus, quando você rejeita o presente de alguém, de uma certa forma você não está declarando guerra a essa pessoa. Presente é aliança. Ele comprou guerra com o rei de Sodoma. E não era só com o rei de Sodoma, porque eram 4 contra 5 reis. Então ele comprou uma guerra, pelo menos com o outro bando que ele foi tirar Ló, e comprou com um bando de cá que era contra o bando de lá. Faz sentido para vocês? Abraão comprou guerra com muita gente. Não é por acaso que Deus aparece para ele. Eu estou fazendo essa leitura porque, como a gente tem visto no estudo bíblico, tudo está escrito de maneira que a gente entenda que Deus está tentando passar uma mensagem para a gente. E agora, no momento que talvez Abraão está pensando, meu Deus, o que eu fiz? Eu sei que agora eu fiz o que é certo, mas será que vai dar certo? E Deus fala com ele, não tenha medo, Abraão. Deus deu uma ordem, não temas. E essa é a ordem do Senhor para nós hoje. Se você está posicionado, fazendo aquilo que é certo, e está havendo levantes, e está havendo oposição, a palavra de Deus para a gente é não tenha medo. É uma ordem, não tenha medo. A palavra do Senhor continua dizendo para ele, Abraão, eu sou o teu escudo. Sabe o que é escudo? Eu sou a tua segurança. Quer saber? Abraão, se lembra, você foi com 318 homens para uma guerra. Abraão, como que você ganharia essa guerra só com esses homens? Abraão, era eu com você. Eu sempre estive contigo. Não tema. E ele continua. Grande vai ser sua recompensa. Você não confiou em Sodoma. Você decidiu olhar para mim. Grande será a sua recompensa. Para onde nós temos olhado? E agora, a palavra do Senhor continua. Eu quero que você, no capítulo 15, a partir do verso 2. Deus fala com Abraão, mas agora é a primeira vez que a gente vê agora Abraão falando com Deus. Ó soberano Senhor, o que me darás se eu continuo sem filhos? O herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E isso é muito importante para a gente, porque quando ele fala, Senhor, o que você vai me dar? Porque Deus falou o quê? Vai ser grande a tua recompensa. Quando ele levou Ló, um menino sem pai, um menino mais novo, gente, o que Ló significava para Abraão? Abraão era um filho. Sem Ló, só restava um servo dentro da casa dele. Deus, eu estou sem mais nada. Quando Deus encontra Abraão, é quando a família dele está rachada. Quando Deus encontra Abraão, é quando ele acabou de sair de uma guerra. E quem já enfrentou uma guerra sabe como é desgastante. Como é difícil, porque a gente está falando de uma guerra onde as pessoas morrem.
Falam que depois que você vê uma pessoa morrendo, você nunca mais é a mesma pessoa. John Bunyan, ele escreve 2 livros, um chamado Guerra Santa e outro Peregrino. E ele participou de uma guerra, e a história diz, de John Bunyan, que foi um pastor puritano, que ele se recusava de falar das guerras. Mas depois, quando ele escreveu um livro chamado Guerra Santa, ali a gente consegue entender toda a dor que ele vivenciou naquele período. A guerra não é fácil para ninguém, porque quem morre não é só os culpados, também são os inocentes. Eu quero que você tenha isso em mente quando Deus vai encontrar Abraão. Ele estava fragilizado, ele tinha perdido muita coisa, inclusive o seu sobrinho. Ele estava em segurança, mas já não estava mais com Abraão. E ele fala: Deus, tudo que sobrou foi um servo, eu não tenho mais nada. Você me prometeu uma terra, eu saí. Meu irmão mais novo morreu, meu pai morreu, Ló morreu. Ele não está mais comigo. Mas Deus vem e fala: seu herdeiro não vai ser Eliezer, verso 4. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. E o levando para fora disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você consegue contá-las. Assim será a sua descendência. Imagina você receber uma promessa quando você está extremamente ferido. Foi nesse momento que Deus encontrou Abraão. Foi nesse momento que Abraão falou com Deus. E a palavra continua dizendo, verso 6. E Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado por justiça. Quando a gente pensa em justiça, meu amado, a gente está pensando em alguém que está fazendo a coisa certa. Quando a gente pensa em justiça, não é só alguém que está fazendo o que é o certo, porque está todo mundo esperando o que é o certo. É porque ele está certo da decisão que ele está tomando. Quando a palavra diz que Deus olhou a fé de Abraão, que Abraão creu, Deus não olhou os lábios de Abraão dizendo eu creio. Deus olhou o coração. Quando Deus falou que ia fazer, Abraão falou, eu creio, porque não me resta mais nada. Ou eu olho para o Senhor ou eu morro. E eu escolhi olhar para o Senhor. Se você disse que eu vou gerar, eu vou gerar. Então, em nome de Jesus, meu amado, que toda a esterilidade que tem acompanhado a tua família talvez há anos. Eu não estou falando de um homem que tem 30 anos, que está na flor da idade. Eu estou falando de alguém que saiu de Harã com 75 anos. Eu estou falando de alguém que deve estar na casa dos 80, dos 85 anos. Eu estou falando de alguém que já não deveria mais sonhar. E Deus está dando visão. Que em nome de Jesus o Senhor restaure as nossas visões. Porque a nossa história não acabou. A nossa história é diária. Porque a gente decidiu ficar de pé e confiar no Senhor. E Deus continua. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. E perguntou a Abraão, ó soberano Senhor, como eu posso saber que eu tomarei posse dela? E aqui a gente já tem outro Abraão. A gente tem um Abraão que toda hora está pela metade, concorda? Ele obedece, mas não é inteiramente. E aqui ele confiou que Deus ia dar um filho. Mas a pergunta dele é, como você pode me dar essa terra? Eu quase perdi minha mulher, quase perdi meu sobrinho. Essa terra é hostil por si só. Essa terra é seca, é um lugar duro. Como você pode me dar isso, Senhor? Aí Deus responde para ele, verso 9. Me traga uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Meu amado, e ele traz esses animais ao Senhor, e ele corta esses animais no meio e coloca uma metade de frente para a outra. Então pensa que ele pegou uma novilha e cortou pela metade, e a cabeça ficou para a direita e a metade do tronco para a esquerda. Ele pegou a cabra e fez a mesma coisa. Ele pegou o carneiro e fez a mesma coisa. Mas com um pombinho e com uma rolinha, ele não fez a mesma coisa. E a minha mente criativa me permite imaginar que Deus pediu esses animais mais velhos como uma encenação, como um teatro de tudo que Abraão viveu até agora. Esses animais cortados pela metade era Abraão dividido. Ele sabia o que tinha que fazer, ele tinha uma ordem clara de Deus.
Mas ele ainda não conseguia obedecer de todo o coração. O coração dele ainda estava preso. Como se Deus não fosse cuidar de todo o resto. Como se Abraão tivesse que estar no controle de todas as coisas. Para que o sobrinho dele estivesse em segurança. Para que o pai estivesse em segurança. Para que todo mundo estivesse em segurança. Inclusive ele. Aqueles animais cortados no meio. Era o símbolo do coração de Abraão. E a gente também tem a pombinha e a gente tem a rolinha. Essa pombinha, a pomba e a rola, elas são duas aves, basicamente da mesma família. Mas a pombinha, ela é um animal mais dócil e ela é maior. A rolinha, ela é um animal menorzinho e ela é mais selvagem, ela é mais arisca. E esses animais ele não corta. Ambos ficam mortos em oposição ao outro. Como dizendo a luta entre aquilo que Deus, que é gentil, que não obriga ninguém a nada, mas tem uma direção que é fazer. Contra o eu humano, a vaidade humana que é pequena, que é mesquinha, que é agressiva. E está militando contra aquilo que Deus quer realizar na vida do homem. Faz sentido para vocês? Talvez vocês achem uma outra explicação para isso. E tudo bem, porque a Bíblia não dá nenhuma explicação clara. Só fala de um sacrifício aqui. É o primeiro sacrifício com animais grandes. A partir dos 3 anos, animais maduros. É como se Deus quisesse aquilo que custa. Porque se os animais chegaram aos 3 anos, meu amado, é porque eram animais fortes, reprodutores, viçosos. Eram animais que se distinguiam do rebanho. E Deus fala, eu quero isso mesmo. Que custa para você? Abraão, eu não quero seus animais. Eu preciso que você entenda de uma vez por todas. Eu quero você, eu te chamei para algo novo. Mas o velho ainda está dentro de você. Romanos 15:4 fala bem assim. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. E talvez você entrou aqui nessa noite, essa história de Abraão. Até hoje você está dividido. Até hoje a tua obediência é pela metade, é em partes. Até hoje você ainda briga com Deus, que a tua teoria é melhor, que você tem que sair e levar todo mundo, que você tem que manter alianças, que Deus não fez alianças. Mas nessa noite o Senhor Ele está falando, sabe por que eu escrevi isso? Para você ter paciência, porque eu estou tendo paciência até que o teu coração seja inteiramente obediente. Essa é uma palavra para os pais. Sejamos obedientes com os nossos filhos até eles alcançarem a maturidade. É uma palavra para os líderes. Me coloco nisso. Quantas vezes a gente está trabalhando com corações tão duros e a gente fala, meu Deus, você vai mudar essa pessoa? Meu Deus, está tão claro, como que ela não entende? Deus teve paciência com Abraão. Eu estou falando de Deus. Deus é santo. Mas quando eu diminuo para um nível, um pecador tendo paciência com outro pecador, deveria ser mais fácil. Precisamos aprender a ser mais pacientes. Essa semana eu fui fazer um bolo e a Rebeca quis fazer comigo. E eu chamei de fato meus filhos para fazer. Mas aí depois eu vi que eu me meti numa enrascada, porque crianças fazendo bolo, né, gente? É uma bagunça. E a Rebeca quebrou o ovo errado, tadinha. E eu briguei com ela, e eu tirei ela de perto, e ela foi pro quarto. E ela ficou muito chateada comigo. E eu pedi desculpa, eu falei que eu ia ser mais paciente. E hoje eu fui fazer o bolo de novo. E eu tentei ensinar minha filha a quebrar o ovo. Ela ainda não conseguiu. Mas eu estava lá, acreditando que cada ovinho que ela quebrar, em algum momento ela vai chegar no lugar de conhecimento. Deus tem nos dado a oportunidade de sermos pacientes dentro da nossa casa. Pela consolação das Escrituras. E Abraão, o pai da fé. Pai é aquele que gera, é aquele que tem dentro dele algo que ele traz para fora. O pai da fé, ele acreditou que na velhice podia ter um filho, mas ele não conseguiu acreditar que aquela terra seria dele. Mas Deus teve paciência mais uma vez, me traz esse sacrifício. Trouxe o sacrifício, ele cortou esses sacrifícios, um ficou na frente do outro, mas a palavra disse que as aves de rapina são urubus, são animais oportunistas. Eles começaram a descer sobre aquele sacrifício, porque eles cheiraram sangue, eles cheiraram morte, eles cheiraram cansaço. E Abraão tentava enxotar aquelas aves do sacrifício que ele tinha feito. Mais uma vez, como Abraão estava cansado.
E quantas vezes nós estamos como Abraão? Parece que Deus dá uma ordem e a gente fala, mas meu Deus, mas como? Mas Deus, como que isso vai acontecer? Senhor Jesus, mas como que... Não está passando. Mas Deus, como que você vai fazer isso? É para eu deixar quem? É para eu sair de onde? É para eu fazer o que mesmo? Meu amado, tem hora que realmente a nossa mente tem dificuldade de assimilar. Mas Deus está nos chamando para um lugar de silêncio, de sacrifício. De um lugar onde a gente protege a nossa mente contra os inimigos que têm cheirado o nosso cansaço, cheirado o nosso sangue escorrendo, cheirado os nossos sacrifícios. Nos colocarmos num lugar de oração e de obediência, crendo, Senhor, eu vou proteger esse sacrifício, porque se você pediu, eu sei que o Senhor vai descer, eu sei que o Senhor vai vir, eu sei que o Senhor vai receber. Eu estou cansado, mas eu continuo afastando as aves de rapina, eu continuo afastando os maus pensamentos, eu continuo afastando os maus conselhos, eu continuo afastando as palavras de maldição, eu continuo afastando a incredulidade, eu continuo afastando, Senhor, a falta de fé. E eu consigo, meu amado, tirar 2 lições dessa pequena passagem. E aqui eu vou ser até mais breve. A primeira coisa que a gente aprende com a história de Abraão até aqui, porque tem muito mais, o nome dele nem foi mudado ainda. A gente vê que Abraão ainda vai manquejar um pouco na caminhada. Mas Deus é Deus de aliança. E se Deus é Deus de aliança, nós temos que entender que nós temos que respeitar as alianças que Deus não fez. Fala comigo, tenho que respeitar alianças que Deus não fez. E isso é muito sério. Às vezes a gente quer levar com a gente quer fazer aliança com quem Deus não tem aliança. Deus não prometeu que seria fácil, mas Deus prometeu que tinha um plano. E a confiança no plano de Deus deveria envolver fazer exatamente o que Deus disse para ele fazer. O nosso problema é que a gente sabe o que Deus está falando. A gente sabe o que Deus está fazendo. Mas a gente vai lá e fala, nossa, eu tenho que refletir mais sobre isso. Eu preciso tirar uma palavra. Eu preciso consultar um profeta. Eu preciso pedir uma opinião. Meu amado, se Deus falou, você não tem que pedir opinião. Se Deus te disse, pessoalmente, faça o que Deus mandou. Porque a partir daí a tua história pode ser uma história de tragédias. A gente acha que Ló, porque quando Deus fala, sai do meio da parentela, o nosso natural é pensar que a família dele era o problema, né? Mas não, foi Abraão que foi um problema para Ló. Pensa comigo. Se Ló não tivesse sido levado para Abraão, para onde Deus ia mandar ainda, Ló teria ido para Sodoma? Não. Ló teria sido escravo numa guerra? Não. Ló teria condenado uma cidade ao juízo de Deus? Não. Ló teria visto a sua mulher virar estátua de sal? Não. As filhas de Ló teriam cometido a perversidade de deitar com o próprio pai? Não. Cuidado. Às vezes você está botando dentro da tua casa pessoas que Deus quer fora. Dentro do teu coração, pessoas que não é para estar lá. E não é que o problema são eles, não. Às vezes o problema é você. É que os lugares que Deus vai te levar são hostis. E você está preparado para isso, mas aquelas pessoas não. E você está ferindo essas pessoas. A história que mais me dói na Bíblia, lógico, depois da história da cruz, então vamos colocar a segunda, é a de Mical. Davi, depois que ele retoma o reino, ele quer tudo de volta, inclusive Mical. Mas a palavra fala que a mulher já estava casada. Ele manda tirar a Mical da casa dela. Gente, é uma cena muito dolorosa. Mical sai chorando. O marido sai chorando atrás de Mical. Imagina o desespero. Eu vou voltar para esse homem e eu já não sei mais quem ele é. Eu vou me deitar com quem ficou por anos fora e não voltou sozinho, voltou cheio de outras mulheres. Aí Davi traz a arca para a cidade. E Mical,
da varanda dela, ela despreza Davi, porque Davi estava chorando, estava dançando na presença do Senhor. E Mical se torna estéril. Mas será que era para Mical estar naquele lugar? Mical não se tornou estéril porque ela esnobou Davi. Foi porque ela não conseguiu celebrar a presença de Deus. O coração de Mical estava tão ferido que ela já não conseguia mais celebrar a presença de Deus. Talvez com aquele homem, com aquele casamento, ela já estava curada. Já estava tudo sarado, ela já não pensava mais em Davi. Ela conseguia adorar o Senhor, mas agora ela foi para um lugar que era hostil. Cuidado para você não requerer coisas que não te possuem mais. Cuidado para você não colocar dentro da tua casa e você acha que você tem que cuidar de tudo quando você não tem que. Quantas vezes estamos condenando pessoas à esterilidade porque estamos colocando eles dentro de alianças que Deus não fez para eles. Eles têm a história deles, eles têm a jornada deles. Siga na sua. Faz sentido? Às vezes a gente está cobrando de outras pessoas aquilo que eles não conseguem entregar. E a gente ainda está adoecendo. A gente está se cansando. A gente está sangrando. Porque você acha que teu filho tem que ser de um jeito. Meu amado, ele ainda não chegou nesse lugar. Se ele não conseguiu entregar o que você espera, ora. Aí o meu marido, a minha esposa. Meu amado, ora. Ele ainda não conseguiu. Louvado seja Deus que você conseguiu. Talvez não é o momento de você falar mais alto, de você gritar, de você exigir, de você comparar a tua casa, o teu trabalho, o teu ministério. Com o ministério, com a casa, com a família do outro. Talvez é tempo de você pôr a tua cabeça no lugar e parar de adoecer. Porque o que Deus cobra de um e de outro é totalmente diferente. Cada um tem a sua trajetória com Deus. O segundo ponto que eu vejo, além de termos que respeitar alianças que Deus não faz, nós temos que respeitar as alianças que Deus faz. A palavra continua dizendo que agora Deus vem e Deus faz uma aliança com Abraão. Lá no verso 12 fala que ao pôr do sol, Abraão foi tomado por um sono. Verso 17 diz bem assim: e depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogareiro cheio de fumaça, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Até então era promessa. Agora a palavra muda. Agora a palavra é aliança. Você entende? Tem hora que você está fazendo aliança com muita gente. Aí Deus não pode chegar e fazer a dele. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. E isso é muito maravilhoso, porque agora Deus vem. Deus recebe aqueles pedaços, passa no meio deles, como assim, chega de divisão. Agora é o meu fogo que está chegando e as coisas precisam entrar no lugar, precisam entrar no eixo. Eu estou recebendo essa oferta, você lutou por ela e eu cheguei, Abraão. Mas daqui por diante, o tom de Deus muda. Porque até aqui a gente está vendo Deus falando o quê? Olha, eu vou te dar uma terra. Olha, eu te darei uma terra. Vai para a terra que eu te mostrarei. Sempre é no futuro. Mas o tom de Deus muda aqui. Agora o tom de Deus... Vai lá no verso 18, fala bem assim: esta terra eu dei. O tom mudou. Agora o tom é no presente. Abraão, agora eu fiz. Já está selado porque eu tenho uma aliança com você. Abraão, você persistiu. Eu sei que você vai capengar um pouquinho, sabe, Abraão? Mas você continuou. E eu continuo do seu lado. Deus faz a aliança com Abraão. Mas agora, o que eu aprendo com isso é que nós devemos nos preocupar mais em colocar os planos de Deus na linha de frente da nossa vida, ao invés dos nossos planos. Ló tinha ido embora, mas era com Abraão. Quantas pessoas passaram pela tua vida e talvez você aí está tentando juntar os pedaços que Deus falou, deixa cair. Está na hora de eu fazer uma aliança com você. Eu cuido do outro. Deixa que eu estou no controle.
O meu controle não é limitado, não é só sobre fulano e ciclano. O meu controle é sobre o universo. Eu sou rei dos reis e senhor dos senhores. Mas muitas vezes a gente ainda centraliza em nós. A gente acha que a aliança de Deus com a minha e com a tua vida é sobre Deus me colocar no ministério grandioso. Eu ser conhecida nas nações. É sobre a minha família dar tão certo que as pessoas não têm inveja de abrir meu Instagram. É sobre quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vão se arrepender. Meu amado, quando Deus te chama para uma aliança, não é para aumentar o seu ego. Quando Deus faz aliança é para Ele te curar. É para mostrar que Ele é suficiente acima de toda dor. Muitas vezes a gente é prisioneiro das pessoas, prisioneiro das circunstâncias e não consegue viver o melhor de Deus. E o sentimento que tem na nossa vida é de revanche, de mostrar que a gente está dando certo, de provar o tempo todo que está tudo bem, que está tudo certo. E isso cansa. Provar que a gente está certo cansa. Provar que a gente está fazendo a coisa certa cansa. A gente sabe que tem horas que a gente lida com situações e com circunstâncias que doem. Mas o que Deus está pedindo para nós nessa noite é: tira a dor da sua vida. Tenha aliança comigo. Chega do seu coração e da sua mente ser escravo das circunstâncias. Quando você toma o governo da sua vida e você não quer mais revanche, você não quer provar mais nada, quer dizer que agora você tomou a responsabilidade sobre a sua mente, sobre o seu coração. E a partir de agora, o seu espírito de obediência e devoção não são as circunstâncias. Não é a gritaria, a contenda, ao medo, ao desespero, ao abandono. Você não é servo das emoções. A partir de agora você é um servo de Deus. Abraão era servo das emoções. Mas a partir de agora Deus estava fazendo um convite: seja meu servo, anda na minha presença. Ser perfeito. E perfeito na Bíblia não tem a conotação de fazer tudo certo. Tem a ver de ser inteiramente de alguém. E esse inteiramente, esse alguém é ser do Senhor. Não permita que o seu futuro seja determinado pelo seu passado. Pelas dores, pela mágoa, pela raiva, pela palavra de maldição. Porque as pessoas não acreditaram em você. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Abraão estava exausto. Era uma sucessão de desavenças. O Egito tomou sua mulher. Foi briga entre os empregados dele e do sobrinho. Ele se separa do sobrinho, vai para uma guerra sangrenta. Mas ele não deixou o mal vencê-lo. Ele pegou o mal e venceu com o bem. E é por isso que Deus veio ao encontro dele. Como você tem decidido vencer o mal na sua vida? Como você tem se posicionado? O que você está carregando? Apesar de Deus ter mandado deixar para trás. A gente gosta de ler essa palavra e fala assim: sabe o que eu tenho que deixar? O meu ministério. Eu vou deixar o casamento, eu vou deixar a igreja. Eu vou abandonar o meu irmão, eu vou abandonar minha mãe. Eu não vou falar mais com fulano e com ciclano. Pode ser que Deus queira que você rompa algumas alianças que são nocivas para a presença de Deus na sua vida. Mas certamente não vai ser um casamento, porque Deus restaura alianças. Certamente não vai ser abandonar seu filho, porque bendito é o fruto do seu ventre. Deus não gerou filho para maldição, para ter poucos dias. Uma das promessas de Isaías, que eu acho maravilhosa, que ele faz para o povo de Israel, é que a partir de agora os seus filhos não terão poucos dias. Porque cada vez que as mulheres engravidavam e tinham filhos, e a cidade era saqueada, os seus bebês eram mortos no colo. E a promessa de Deus era: vai ser um reino de paz. Os seus filhos não morrerão mais. Talvez você ache que é um emprego que está muito difícil, está muito enrolado. É a tua faculdade. Meu amado, eu não sei o que você está botando no coração de abandonar. Mas Deus está falando: eu quero é consertar. Eu quero que vocês sejam naquele lugar como agentes de milagres. O que você tem que deixar para trás, o teu Arã nessa noite, o teu Ló, talvez é uma mágoa, é uma dor, é uma raiva, é o seu ego, é o seu ressentimento, é a vingança, é a desfiguração do pecado. Meu amado, quando a gente pensa na palavra desfiguração,
O pecado nos desfigurou. Antes nós éramos a imagem de Deus. E a gente perdeu isso com o pecado. Alguém desfigurado é alguém que sofreu um acidente tão violento. É alguém que passou por uma situação tão devastadora, tão destruidora, que ele é irreconhecível. Mas ele não é irreconhecível apenas para os outros, é para ele mesmo. Eu já lidei com pessoas que às vezes eles falavam coisas tão duras que a gente perdia até o rumo, a gente não sabe quem é mais. A gente se desconhece dali para frente. A gente fala, meu Deus, eu sou isso. Meu Deus, eu sou assim. E você começa a desacreditar de você. Te desfiguraram. Mas Deus está pedindo, deixa isso para trás. Você é o que eu digo que você é. E você é amado. Você é escolhido. Você foi chamado para ter uma aliança comigo. Nessa noite eu te convido a se colocar de pé. Abraão se cansou porque ele achou que podia cuidar de tudo. Deus chamou Abraão para Deus estar no controle da vida dele. Mas Abraão ainda queria estar no controle. Meu amado, nessa noite solta o cabo da nau e fala, Senhor, governa a minha vida. Senhor, guia os meus passos, me dá um coração obediente, uma mente que te teme. Senhor, renova as minhas forças para proteger o meu sacrifício. Eu vou para casa e eu vou ser um bom marido. Eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser um bom filho. Eu vou servir bem no meu ministério. Senhor, eu vou para o meu emprego. E se até aqui eu não fui sal da terra, a partir de agora eu não sou apenas sal, mas eu sou luz do mundo. Que o Senhor te levante nessa noite, para que você deixe o controle por trás. O convite de Deus a Abraão foi, Abraão, me deixa te servir. Melquisedeque encontrando Abraão, foi Deus servindo Abraão. Abraão estava tão acostumado a servir, que ele não sabia mais sentar. Abraão não sabia ser cuidado. Abraão teve que chegar no limite das forças. Meu amado, ouça isso. Não deixa as suas forças chegar no limite. Que nessa noite você deixe o Senhor cuidar. Deixe o Senhor te servir vinho e pão. Senhor Jesus, queremos entregar os nossos corações, a nossa vida. Te agradecer pela palavra. Senhor, o teu servo C.S. Lewis disse que a artimanha de Satanás é fazer que a gente não conheça o passado para repetirmos os mesmos erros no futuro. Mas hoje a nossa conexão com a tua palavra é para que a gente venha romper com o erro, Senhor Jesus Cristo, de te servir pela metade, da obediência parcial. Senhor, queremos romper, Senhor, com o nosso controle, porque não estamos no controle de nada. Basta um dia de chuva, basta uma enchente, basta um dia de sol que mata 3.000 pessoas na Europa, para nós entendermos que não estamos no controle de nada. Nos ajuda a entregar o controle da nossa vida nas suas mãos, do ministério, da nossa família, Senhor, das nossas finanças, dos nossos recursos, da nossa mente, do nosso coração. Nos dê um coração de Maria, que sabe sentar. Eu sei que tem muita gente com fome, mas eu também tenho fome. Fala que o teu servo ouve. Vem, Senhor, com pão e vinho, mais uma vez, e nos alimenta, Senhor, porque precisamos de Ti. Precisamos de obediência. Precisamos nos posicionar. Tira o medo de obedecer. Tira o medo de subir no altar. Tira o medo, Senhor, de soltar o cabo da nau. Tira o medo de confiar. Nos torna obedientes e submissos a Ti e a Tua palavra, em nome de Jesus.